Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Agora sim, eu já tava cansando de anunciar esses caras aqui. Eu tô recebendo no estúdio hoje o pessoal da Rasgada Coletiva. Quem tá representando a Rasgada é o Maurício Caetano, que tá à minha esquerda, e também o Ari Holtz, que tá aqui à minha frente. Eles que vieram representando todo o grupo. Nesse Boa Noite, começar pelo Caetano, eu queria que você falasse pra gente sobre qual que é o conceito do coletivo, porque tá fazendo bastante sucesso esse formato do coletivo. Você começa, Caetano, boa noite, depois o Ari complementa também, muito boa noite pra ele. Boa noite aí, todo mundo, boa noite, Thiago, boa noite. Opa, agora foi. Sem destruir o... Vamos lá, mais perto. Tá tudo bem. Vamos começar de novo, boa noite. Boa noite. Então, esse conceito coletivo, ele é bem abrangente, assim, ele, na verdade, não... Ele fala de qualquer coisa de qualquer grupo de pessoas que se juntam com um objetivo comum, né? Ele, de uns tempos pra cá, nos últimos 5 anos, assim, acabou tendo uma tendência de muitos grupos de artistas independentes se juntar para produzir e expor, divulgar seus próprios trabalhos, depois dessa crise que a indústria cultural sofre, né? Com a questão das cópias, né? A pirataria... Não, nem a pirataria em si, né? Porque hoje em dia o modelo de distribuição mudou totalmente, né? Antes você lucrava vendendo a cópia, né? Porque você não tinha como copiar em casa. A internet é a cópia em si, né? A internet você tem uma imagem, você copia ela, ou a música, etc. E daí essa coisa mais macro fez com que as pessoas começassem a se juntar, assim, para achar soluções. E no meio, assim, da música independente, da galera que sempre foi mais faça você mesmo, né? Começou justamente a ter esse sucesso porque essas pessoas não eram muito presas a paradigmas, né? Elas mesmo antes, elas sempre fizeram as soluções por si só, né? Porque elas não estavam ligadas a nenhuma questão... A nenhum selo, a uma gravadora, algo do tipo. Isso, ou uma questão financeira maior, assim, né? Sempre tiveram essa liberdade. Assim, eu acho que o coletivo é quando ultrapassa a motivação financeira do trabalho, né, e do que você quer fazer no mundo, assim. Então, assim, eu acho que a gente do Rasgada vê um coletivo como uma organização de pessoas de maneira horizontal que trabalha em função de alguma coisa em comum, sendo extremamente propositivo e pensando nisso de uma maneira a transpassar paradigmas, como o Maurício falou. Existe algum outro coletivo no qual vocês se espelhem? E se existe, por que esse? Assim, existem diversos coletivos, assim, na verdade, no Brasil, né? Existem alguns coletivos com que a gente se sente par, né? A gente se olha como a gente tem essa organização interna horizontal, a gente tem essa organização de parcerias horizontais, né? Então, assim, o Rasgada não presta um serviço, né? Ele é parceiro, ele se vê como horizontal, né? Então a gente tem parceiros e coletivos parceiros. A gente pode citar o Coletivo C, o pessoal do Cicas de São Paulo também, alguns coletivos que são muito parceiros nossos, assim, que a gente se enxerga, mas se espelhar, eu acho que é como o Maurício falou, a gente perdeu essa dominação dos meios, né? Um espelha o outro e o outro espelha um, e a gente fica... Bem legal, é reflexivo, exatamente isso. Conversando aqui com o Ari Holtz e também com o Maurício Caetano, eles que são do Rasgada Coletiva, eu queria fazer uma pergunta aqui, não levem para o lado errado, né? Vocês trabalham dentro do coletivo no fomento à cultura de uma maneira geral ou no fomento ao trabalho artístico que é produzido interno dentro do coletivo? Como é que é? Existe esse paradoxo ou uma coisa leva a outra? É que assim, na verdade, assim, como o Maurício falou, são diversas coisas que coincidem, né? A dominação dos meios, né, de gravação, né, de a gente não precisar mais de uma produtora oficial para se produzir os artistas e poder gravar em casa, e até a distribuição, né? Hoje em dia, assim, a gente está numa rádio, mas a gente entende que a distribuição hoje em dia de música é muito, muito maior do que as redes de FM, assim. Mas a gente entende que a quer falar sobre isso? Não, pode continuar. Achei que... Não, é só para ele complementar, que eu vi que ele estava concordando em partes, né? Não, isso eu concordo. O que eu ia falar que no começo era bem isso mesmo, assim, a gente
todo mundo tinha banda, e era todo mundo fazia o som autoral, etc. E a gente admirava uma banda dos outros, assim, né? Só que isso mudou, assim, não deu nem um ano, já tinha mudado totalmente. Porque nessa questão da gente abrir espaço pra gente tocar, a gente começou a trazer outras pessoas para tocar e outros tipos de arte, de linguagem para se expressar. Na verdade, meio que romper essa barreira da produção artística. Assim, hoje em dia a gente acredita que o artista, logicamente que ele tem que ser artista, mas ele tem que ser dono dos meios, o trabalho dele não pode ser alienado. Né? Ele tem que saber o que está acontecendo. Não basta compor, né? Tem que pensar muito mais. Tem que saber o que está acontecendo com o trabalho dele. Né? Então, assim, como a gente propõe uma superação de vida e trabalho, quando a gente pensa que o coletivo é uma superação disso, onde a gente não está dividindo o nosso trabalho da nossa vida pessoal, né? A gente está transformando isso como um todo, a gente também não divide o nosso criar artístico desligado da produção. O meio como mensagem. Assim, a maneira que a gente faz as coisas é tão importante quanto o que a gente faz. Tanto que a gente pensa as produções nossas, pode ser com qualquer outro artista, de maneira muito autoral. Assim, a gente sempre sente que está falando através das produções, mesmo que nenhum de nós esteja se apresentando nelas. Até que ponto essa democracia interna, assim, essa visão horizontal não torna tudo mais difícil de lidar? Assim, não é necessário uma liderança? Não sente falta disso? Como vocês lidam com isso internamente? Porque é muito bonito você pensar de maneira linear, né? Todo mundo tem a mesma voz, aquela mesma coisa, mas isso tira um pouco a visão que os outros têm de vocês, ou o fomento da atitude dentro do próprio grupo. Às vezes falta uma liderança ou vocês não sentem nenhuma falta disso? Eu acho que é extremamente mais difícil, como você falou, sem dúvida, é extremamente mais difícil. Porque a partir do momento que a gente propõe essa horizontalização, né, essa não divisão de vida e trabalho, a gente tem que lidar-se com a outra pessoa de maneira total, da maneira que ela é. Porque não tem um voto de Minerva, né? Não tem aquela coisa da palavra não existe, do fulano vale mais. Justamente, e não existe também, assim, e a democracia, a gente acredita que é muito mais do que a voz da maioria, né? Então, assim, não existe democracia de voto dentro do Rasgado, a gente tem uma discussão à exaustão sobre as coisas, e assim, o entendimento das pessoas como horizontais é eu entender as pessoas como únicas, a Cris como única, o Thiago como único, o Maurício como único. Eu tenho que lidar com essas pessoas dessa forma porque é assim que elas são. Eu gostei assim, disso, cara, que a gente não abre voto, a gente discute a exaustão. É interessante pensar nisso, né, Diniz? É verdade. É um negócio muito, muito louco. A gente acredita da democracia participativa. Sim, né? exatamente. Realmente é muito mais difícil. Aqui a gente faz isso também, mas como eu sou mulher, eu falo mais, eu ganho. Entendeu? Exatamente. Eles deixam você a gente falar bota mais, em então votação. ganha, né? Se a Cris perde, é a vontade dela que vale. Vamos lá. Eu queria que vocês falassem sobre um projeto que é muito legal que vocês realizam, que é um projeto de segunda-feira. Como é que é esse projeto? Já fui convidado, inclusive, por meio das redes sociais. Principalmente aqui, eu quero depois entrar num outro assunto, que foi uma época que ganhou um destaque até por conta de uma agressão que houve. Mas vamos falar do trabalho de segunda-feira, que é o que vale mais, vamos falar de coisa boa. O Carne de Segunda, né, que é essa mostra que a gente faz semanal, né, ele nasceu de maneira muito natural e espontânea do nosso trabalho, assim, né? A casa onde acontece, onde hoje é a sede do Rasgada, foi a casa moradia de 2 pessoas, na verdade mais pessoas, várias pessoas moraram lá. Mas assim, já foi moradia. Hoje ela é só sede do coletivo, mas ela já foi moradia e a ocupação dela já iniciou quando as pessoas iam lá e faziam jams, e as pessoas iam lá e conversavam, e as pessoas iam lá e trocavam, assim. O que aconteceu foi que Carne de Segunda foi uma abertura disso um pouco, assim, né? Meio porque a gente tinha decidido essa visão de não separar mais a vida do trabalho e fazer o que a gente acreditava que a gente queria fazer, e a gente precisava tirar alguma grana dali, né? A gente precisava sobreviver, né? E assim, e outra parte porque a gente acreditava que a gente só ia conseguir somar se a gente trouxesse mais gente para conversar, né? E daí nasceu Carne de Segunda, que é essa mostra, né? E o sucesso teve muito isso também do momento da cidade, assim. Sim, verdade. Quando a gente começou, a gente foi bem... A ideia não foi ambiciosa, a gente queria fazer evento e a gente tentou em alguns bares da cidade. Como não tinha lugar, vamos fazer em casa mesmo. Né? E às vezes até os bares recebiam, só que tinha algumas dificuldades, porque tem várias questões de estrutura, de agenda, etc. Só que daí a gente começou a fazer, né, de segunda lá, e a gente tinha essa necessidade, essa exigência que todos os artistas têm que apresentar o trabalho próprio, né, da sua própria autoria. E, nossa, cara, a cidade abraçou, assim, porque tava todo mundo desesperado. E Sorocaba tem
muita gente que vem de fora aqui, do Rio de Janeiro, sabe? Você fala, nossa, Rio de Janeiro deve ser o paraíso artístico, só maluco. Claro que lá a produção é Só maluco. exponencialmente maior do que aqui. Mas as pessoas vêm pra cá e, assim, tem uma cena artística, umas pessoas que apreciam, um público muito interessante. Todo mundo fica muito feliz e satisfeito, assim, quando vem pra cá, porque tem um público atrás disso. Eu queria fazer uma pergunta muito curiosidade, assim, porque, tipo, no meio da comédia acontece, tipo, eu não sou famosa, eu não tenho mídia. Então, Claro às vezes que é, acontece. Cris. Não, Todo mas mundo eu digo te assim, ama. não, Me mas dá eu um digo assim, autógrafo, não Cris. tô na Globo, Cris, tira entendeu? uma foto comigo. Mas tá na Record. Tô na Record, na SBT. Me Eu fui segue, demitida Cris. da Praça é Nossa, gente. Então, olha meu glamour. Mas assim. Mas eu gosto de contar, gente. Eu boto no currículo, demitida da Praça é Nossa. Porque como é que foi? Foi assim, eu Eu fiz tenho uma uma revista piada, a do plateia Ciesp riu. pra você Aí eles me aqui. demitiram. Foi assim. Não, Vamos lá, mas sério, conclui. o que eu ia falar no meio da comédia rola uma coisa assim, por exemplo, eu não tenho mídia, eu não faço o meu trabalho na TV. Às vezes rola de muitos humoristas terem seu material autoral, porque o stand-up comedy é um nicho autoral da comédia, e rola da gente ver um cara fazendo uma piada de um humorista lá em Alagoas, por exemplo, porque não tem um contato direto, não tem como o público lá conhecer que essa piada não é dele, e rola lá. Já aconteceu isso com vocês? É que eu acho que música é um pouco mais complexo, né? Não, é porque também eu acho que ali, até, enfim, eu não sei, porque a apresentação ao vivo hoje em dia ela é muito da experiência, assim. Ela não tem mais essa coisa da pessoa, nossa, ouvir aquele som, aquele hit ali, aquilo vai pegar. Tem, em muitos lugares acontece isso, né? Você vê duplas sertanejas, elas se degladiam pra conseguir vender uma composição que pode ser um hit potencial. Mas as apresentações que a gente vive, que a gente assiste, ela é muito da experiência total, assim, o público não tá ali pra ser enganado, assim, ele não tá ali pra ouvir um clichê, assim, eles querem que convença. Diferente, Querem coisa única. Diniz perguntando. Eu tenho uma pergunta, dedo na ferida. Vambora. Primeiro eu queria saber se vocês... eu não gosto de rotular ninguém, mas se vocês são undergrounds e trazem mais esse cenário underground para casa de vocês, para sede de vocês, e se vocês são, como que vocês lidariam no caso de vocês terem um artista que estourasse? Estourou, O cara que vai bombou. pro Faustão. Não, acho que nossa, não tem problema nenhum, assim. A questão... Ele ia pagar o aluguel sozinho e pronto. Não, meu, Deus, pareceu o Ronaldinho Gaúcho, Tá 35 ótimo. amigos. Não corre o risco como aconteceu com o João Gordo, por exemplo, que era um cara underground do cenário punk, Eu acho que e foi pra MTV e aí os punks começaram a apedrejar o cara. é que, assim, a mostra, pelo menos, assim, eu sei que você tá falando mais de música, assim, mas eu acho que eu vou usar o Carne de Segunda como um exemplo, porque a gente realmente faz festivais e tem essa chance de chamar artistas e tudo mais. Mas, assim, a gente dialoga com o maior número de possibilidades possíveis Sim. Tá. nas linguagens artísticas. Então, assim, por exemplo, quando a gente faz um festival, a gente está pensando na concepção desse festival como uma experiência, como o Maurício falou, não só como um acumulado de shows. E a gente entende que essa proposição precisa ir de um lugar para o outro. Tá. De um lugar para o outro, eu posso transitar por diversas linguagens e diversos artistas. Ok. Porque eu posso dizer para você, por exemplo, que fala um artista famoso do cenário... Luan Santana. Luan Santana. Posso dizer que o show do Luan Santana não interessa, mas eu não posso dizer que dialogar com as pessoas que ouvem o Luan Santana não nos É interessa. porque o Luan Isso é Santana não muito tem legal. foco, né? mas eu acho que o que eles quiseram dizer é bacana. é uma questão importante, porque existe esse paradigma, é muito diferente hoje em dia. Os movimentos, essa coisa assim, a gente pode até parecer, ter cara de movimento, mas é muito diferente, por exemplo, do que era esse movimento punk, entendeu? Que tinha os princípios definidos, que era quase como uma igreja, que daí o João Gordo foi lá e traiu. Assim, era uma coisa até, talvez, meio inocente, mas o que a gente faz é justamente isso, é encontrar os públicos, entendeu? O que vier que tenha... Se vai vender ou não é consequência, não é parte do processo. Exatamente, o de cima e embaixo. Não é o mercado né? que delimita. Isso. 11 horas e 22 minutos, a gente bateu um papo aqui com o Maurício Caetano e com o Ari Holtz, passou voando esses 15 minutos aqui. É verdade. E eu queria, para encerrar,
eu sei que sempre a voz final é da Cris, mas eu vou tomar liberdade. Só tira uma dúvida para mim. Antes de vocês passarem contatos, falarem do endereço lá de vocês, principalmente desse evento de segunda-feira. Vocês se consideram, por exemplo, aqui em Sorocaba, falando do Rasgada Coletiva, não do coletivo de uma maneira geral, como, por exemplo, os Novos Baianos, uma galera que se reuniu numa casa e vamos viver disso, Nossa, vamos ele deixou o virar, cabelo crescer um pouquinho, mas é meio Caetano ali, uma coisa... Ou Moraes Moreira, É. né? Fala pra mim, cara, tem essa pegada dos Novos Baianos? Meu, vamos curtir, vamos transcender... Eu acho que é um pouquinho mais Tropicália. pragmático, assim. Eu acho que a gente tem um pouco mais de pé no chão, assim, né? Mas eu acho que... Não, que não Mas seria uma referência bacana. a distribuição de amor é a mesma... Ninguém vai ser nível, exilado aí, É o não. mesmo grau de carinhômetro, eu acho. É o mesmo carinho, Mas a ideia é essa, né? É uma grande rede ali, né? A ideia é procurar autonomia, né? Então, assim, quando a gente propõe autonomia, a pessoa ser o que ela é única, como eu falei, assim. Então, não existe uma tentativa de manipular massas ou uma tentativa de qualquer outra coisa, né? Então, Isso é fundamental, hein? Acho que, assim, a gente pode muito ser considerado, assim, ser apontado com diversos outros coletivos e outras coisas que aconteceram na história, assim. Mas a gente acredita que, logicamente, os Novos Baianos têm uma singularidade e o Rasgada tem outra. O movimento punk, etc. Mas, assim, o que é legal é isso, assim, tipo, ser identificado como um grupo que expressa... Autêntico. Uma singularidade no momento onde, sei lá, num ambiente que você não tem espaço para isso, né? Gostei. Conversamos aqui com o Maurício Caetano, Ari Holtz. Ari ou Caetano, deixem aí a Paulinha. Acompanhando aí. Eu queria que vocês deixassem aí o endereço da onde é a sede de vocês e, além do endereço, também a rede social, contato. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Não, a gente agradece. Bom, vamos deixar o site primeiro de tudo, que é o rasgadacoletiva.art.br. Lá tem tudo o que vai acontecer, o que já aconteceu e o que está acontecendo. Na verdade, no Facebook é mais atualizado para Facebook, acompanhar os eventos. É verdade. Só procurar lá no Facebook. Rasgada Coletiva, Mas toda segunda-feira a gente está na nossa sede, que é na Rua Carlos Josenardi, número 117, na Vila São João, ali. A vizinhança adora. A vizinhança adora mesmo, de Adora de verdade. A gente verdade, quer mandar um abraço, que se tiver algum vizinho ouvindo... Hoje é dia do vizinho, tá? As coisas Então, só vamos acontecem lá. por causa deles. Maravilhoso isso, cara. Porque realmente a gente tem uma vizinha de mais de 80 anos colada na nossa parede. E olha que E bacana. ela já veio falar pra gente que se a gente precisar usar o banheiro dela, lá libera. Eles estão ligados no que a gente faz, assim, a gente só tem que agradecer mesmo. E é isso, obrigado. Valeu. Conversamos então com Valeu. Maurício Caetano, Ari Holtz, Luizinho Rodrigues. Som na caixa, DJ. Na noite.